Há tempos eu tô para falar sobre esse assunto no canal. A imprensa torcedora, ela faz bem ao futebol? Ela faz mal ao futebol? O influenciador, aquele canal que é dedicado a um específico clube. Eu já falei lateralmente sobre isso aqui em outros vídeos. Hoje eu vou dizer o que eu penso. E muita gente que está do meu lado na imprensa chamada tradicional tem um receio de lidar com isso, de falar sobre isso e de parecer que vai fazer um ataque a esses colegas, que sim, são colegas, isso é jornalismo. E não é a minha intenção fazer um ataque, eu quero só abrir debate, como eu sempre pretendo fazer com temas duros, espinhosos, abrir debate na boa, debater. É isso que nós vamos fazer aqui no vídeo. Deixa o seu like, se inscreva, ative o sininho, rumo a 140 mil inscritos no canal. Hoje tem Série B, cotações na tela, Mirassol e Guarani, esse confronto, rapaz, esse confronto hoje, muito importante, porque os dois estão muito próximos, a diferença é de 2 pontos na tabela, e beirando o G4 os dois. Meu palpite é de empate, o pai tá bom nos empates, o pai tá on nos empates, cravando outro ontem, hein? Que beleza, hein? Ó, clica no link que eu deixo no primeiro comentário e eu vou pedir para você fazer o seu cadastro no site. É só fazer o cadastro e é rápido. Você não vai ter que preencher, por exemplo, o nome do seu tataravô. Não, o seu tipo sanguíneo, nada disso. É jogo rápido, informações rapidinhas para você se cadastrar no site do Aposta Ganha e aí você vai ver todas as cotações e vai poder se divertir. Mas faz esse cadastro, você já fica livre disso e é muito rápido e ajuda muito o nosso canal. É o meu pedido para você nessa sexta-feira, é só se cadastrar, beleza? Link no primeiro comentário do nosso vídeo de hoje. Por que eu vou falar desse tema, da imprensa que eu não vou chamar de amadora, tá? Eu não vou estabelecer essa diferença. Ah, uma é imprensa profissional, a outra é imprensa amadora. Não, é tudo imprensa. E todos são profissionais porque todos rentabilizam, todos têm ganhos com essa atividade, né? Sendo um canal independente ou sendo um jornalista de uma grande empresa. Ele tem ganhos com o salário dele, ele tem ganhos com a exposição nas redes sociais próprias, que é impulsionada pelo trabalho dele na empresa tradicional. Então, eu vou chamar de imprensa torcedora e a imprensa regular, tradicional. Então, por exemplo, por que eu estou pegando esse assunto como gancho hoje aqui? Na verdade, qual é o gancho que eu estou pegando para tratar desse assunto hoje aqui? A entrevista do Ronaldo, gestor da SAF do Cruzeiro, ontem, depois da derrota para o Flamengo no Mineirão. O Ronaldo falou sobre as dificuldades desse ano de trabalho, as dificuldades de investimento, a situação financeira delicada do clube, pediu apoio da torcida e, num determinado momento, ele fez uma crítica, e ele tem todo o direito de fazer essa crítica, ao trabalho da imprensa, e ele chegou a falar que existe uma imprensa dedicada. Então, eu naturalmente entendi o que ele quis dizer como imprensa dedicada. São aqueles canais, aqueles influenciadores torcedores que admitem que torcem pelo clube, que fazem essa cobertura exclusiva do clube e que colocam muita paixão na forma como se comunicam. Então você tem a imprensa tradicional, regular, que cobre o Cruzeiro, a Rádio Itatiaia, a Rádio Super, a TV Alterosa, o jornal Hoje em Dia, o Estado de Minas, a imprensa, né, tradicional. Em âmbito nacional, a TNT Esportes, o Sport TV, a TV Globo, a ESPN e por aí vai, a Band e por aí vai, né? A Band tem até o jogo aberto lá local e tem a cobertura nacional. Ok. E você tem os canais de torcedores, né, no YouTube, principalmente, no Instagram, as páginas cruzeirenses e que, né, estão ali no dia a dia e que são mais ácidas, geralmente, nas críticas que fazem. Você tem aquela narração do jogo. Ontem, o Cruzeirense tinha narrações tradicionais, por exemplo, a minha, na TNT Esportes, no YouTube da TNT Esportes do jogo, e a narração voltada para o Cruzeiro, né? Tem canais ótimos que fazem isso, e eu gosto de consumir isso, tá? Eu gosto da narração torcedora, desde que o trabalho seja bom, o narrador seja bom, o comentarista seja bom, eu gosto de consumir. E tem gente que faz isso. E aí, quando o time toma gol, né, sai um xingamento, sai uma irritação, o cara não disfarça do semblante, larga o microfone, vira as costas e sai, depois volta, que é um pouco da tradução do sentimento do torcedor. E eu acho, cara, ok, acho que tem espaço para isso. E aí o público decide o que ele quer consumir. Se ele quer uma narração mais tradicional, se ele quer uma narração mais apaixonada, tecnicamente o que ele acha melhor, o que agrada mais ao ouvido. É do público e beleza, não tem que se estabelecer padrão de narração. Não existe. Eu sou um cara que trabalho numa empresa que quebrou um padrão de narração de televisão. Uma narração que era mais técnica, até mesmo na TV aberta,
E a gente foi colocando lá o nosso estilo, uma gritariazinha aqui, outra gritariazinha ali, o público foi se acostumando, estranhou muito no início, hoje entende, ainda tem gente que não gosta, tem muita gente que adora, que cresceu ouvindo esse tipo de coisa, e é do jogo, e agora tem uma nova leva, uma nova linguagem dos canais torcedores, e tudo bem, mas tudo é jornalismo, gente. Tudo isso é jornalismo. Jornalismo é coleta de informações, investigação, né, e apuração e divulgação de algo que muda a vida das pessoas. Então eu não vou chegar com a arrogância de dizer, o que eu faço é jornalismo, o que o torcedor faz não é jornalismo porque ele torce. Não, não. Fatos, ideias, eventos que mudam a vida das pessoas e que são divulgados, isso tudo é jornalismo. Você transforma a tua apuração em texto, em vídeo, em áudio, mas tudo aquilo que você coletou de informações para difundir para o público em geral é jornalismo, seja feito por quem for. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, há alguns anos já, um bom tempo, decidiu no Brasil que não existe nem a obrigatoriedade do diploma. Todos nós somos jornalistas, temos a capacidade de relatar os fatos. O bom e o mau jornalismo, eles estão aí, como a boa e má advocacia, a boa e má medicina, a boa e má segurança. Bons e maus profissionais estão aí, infelizmente, a rodo, e o público faz esse filtro. Então, eu acho que sim, é jornalismo. Eu não vou chamar de amador como algo pejorativo, para diminuir o trabalho dessas pessoas. São pessoas que são cuidadosas e olha, é muito difícil, por exemplo, tocar um canal como eu toco aqui, onde a gente tenta abrir bastante o leque para falar de tudo. É difícil ter profundidade. Quantos vídeos eu fiz do Cruzeiro esse ano aqui no canal? Porque eu não consigo acompanhar todos os jogos. O cruzeirense, o cara que tem o canal do Cruzeiro, ele acompanha tudo. Ele está ali no dia a dia, todos os jogos. Esses canais segmentados, do Cruzeiro, do Palmeiras, do Santos, do Inter, de todos, eles muitas vezes, canais, páginas, perfis de Twitter, do X, eles servem de base para a gente da imprensa dita tradicional comentar sobre determinados clubes. Então, muitas vezes, clubes que não estão no nosso dia a dia, eu estou em São Paulo. Eu estou numa empresa que está muito próxima dos 4 de São Paulo, dos 4 do Rio. Então, eu estou com um olhar sempre muito mais fácil para esses clubes do que para um Bahia, por exemplo, para um Fortaleza, para um Coritiba. Então, quando a gente vai falar desses clubes, eu pelo menos tenho o cuidado de ir lá no jornalista, né, nas páginas específicas, dedicadas, como disse o Ronaldo, e ver o que esses caras estão falando. E aí ok, tem um exagero aqui, ali faz sentido, isso aqui tá carregado demais, isso aqui não tá, porque isso serve para que a gente se alimente de informações, porque essas pessoas sabem mais do que eu sobre o clube. Obviamente, eu aqui de São Paulo, se eu quiser, né, mastigar as informações do Cruzeiro, se eu tiver tempo para isso, eu vou conseguir fazer um trabalho legal, tenho certeza disso. Assistindo a todos os jogos, ouvindo todos os programas, todas as coletivas, lendo tudo sobre o Cruzeiro, mas ainda assim vai ter mais valor de proximidade o jornalista que está em BH, que é cruzeirense, que fala disso o dia inteiro, que só fala disso, que respira isso. E a gente mesmo vai se abastecer desse tipo de informação desse cara. É valioso. É claro que é valioso. Então, eu nunca vou diminuir o trabalho dessas pessoas, ok? Tô deixando isso aqui bem claro. Eu admiro. Eu tenho amigos nesse ramo da imprensa, nessa imprensa torcedora, eu tenho amigos. Gente que eu respeito, gente com quem eu troco informações, gente com quem eu coleto informações, amigos que eu admiro. Tem outros que fazem do exagero meio de vida. Mas aí, gente, não existe o jornalista tradicional que usa do sensacionalismo para trazer retorno para a sua profissão, para ganhar visibilidade, para ganhar respeito dentro das redações, para vender manchete, para vender jornal, para gerar clique em portal. Não tem? Tem. Tem também o jornalista torcedor que exagera, sabe? Nos adjetivos, na dramatização depois de uma derrota, porque aquilo vai trazer engajamento. O engajamento vai trazer dinheiro para o cara, vai monetizar. A gente sabe. Mas assim como a gente sabe, o torcedor também sabe. O público em geral também sabe. Ele consegue perceber a diferença. Esse cara aí tá só performando, hein? Esse cara aí, claro que sabe. O público é inteligente. Eu jamais subestimo a inteligência do público. Ok. Mas ainda assim,
Eu entendo o ponto do Ronaldo ontem sobre o perigo do tom. Quando se passa do tom numa crítica, num momento de má fase, isso pode gerar consequências no comportamento da torcida e problemas até para os jogadores, para a segurança, para a integridade, para tornar esse ambiente do futebol mais bélico. E eu acho isso ruim. E eu dou razão ao Ronaldo nesse ponto. Ele diz aqui, Ronaldo deu uma entrevista ontem, eu não sei se eu já fiz essa contextualização, tô meio maluco, cara, tô meio zureta, acordando 7 horas da manhã para fazer o vídeo, para ir pra TNT fazer o de placa. Gente, desculpa, mas se eu não falei, o Ronaldo, gestor da SAF do Cruzeiro, deu uma entrevista ontem depois da derrota pro Flamengo e nessa entrevista ele falou da imprensa, desse momento do Cruzeiro tenso, da cobertura que está sendo feita. E aí ele disse assim, abre aspas, o mundo mudou. O jornalismo esportivo mudou. Tem uma parte importante do jornalismo que é torcedor e que muitas vezes, quando o resultado é negativo, com a maneira que se coloca as crônicas, as críticas, incita um pouco até a violência, hostilidade, a desconfiança do nosso time. Quero dizer e repetir e fazer um chamamento para a nossa torcida que nos dê esse voto de confiança. Fecha aspas. Tem duas coisas aqui nessa fala do Ronaldo. Uma eu acho boa, outra eu não acho tão boa assim. O que eu não acho tão bom? Quando o Ronaldo fala de chamamento, quando ele fala que é importante que se dê um voto de confiança, o jornalista, ele não é necessariamente o cara que tem que fazer isso. O jornalista está ali para apontar, para coletar as informações, difundir, e existe o comentarista. O jornalista hoje, é o que eu faço aqui no canal, ele apura e muitas vezes ele opina, porque a opinião, ela é um produto valioso, as pessoas gostam de consumir, eu digo por mim, que trabalho nisso, eu gosto de consumir opiniões. Informações com opiniões, com análise. As pessoas querem saber o que o jornalista pensa, o que aquele influenciador, aquele youtuber pensa. Então a opinião hoje, ela está valendo muito do jornalismo. Mas não há uma obrigatoriedade de se colocar em um lado na hora de emitir uma opinião, de torcer por aquele fato. Eu, por exemplo, não condeno quem faça, mas tento evitar uma torcida no momento em que estou emitindo uma opinião. Opinião é opinião, análise é análise, independentemente do seu, né, da sua preferência clubística, tá? Então, só esse ponto que eu faço sobre o Ronaldo, sobre essa fala do Ronaldo, porque desconfiança do time, as opiniões, o trabalho da imprensa gera desconfiança do time. Mas não tem como a imprensa falar nada diferente do momento do Cruzeiro. O momento do Cruzeiro é de desconfiança mesmo. Isso precisa ser relatado. O ponto no qual eu concordo com o Ronaldo é as expressões utilizadas, a maneira de comunicar isso, a linguagem adotada, pode estimular a violência diante de um mau momento. Não é que o Ronaldo, eu tenho certeza que o Ronaldo não pediu para a imprensa maquiar o momento do Cruzeiro, não é isso. Mas ele tentou pedir ali um abrandamento nessa cobertura, eu acho que não é isso, o caminho não é isso, o problema não está aí, na minha opinião. Não é expor menos os problemas, não é que se está colocando muita lupa nos problemas do Cruzeiro. Esse não é o ponto. Se está colocando muita paixão, muita pimenta, muita raiva, muita ira, muita revolta. Tá bom, eu sei que o torcedor tem esse tipo de sentimento despertado nele muitas vezes, mas a gente que está no microfone, por mais que esteja pé da vida, estou tentando evitar os palavrões para não deixar tão pesado o seu almoço. Porque às vezes saem uns aqui. Por mais que esteja pé da vida, o cara tem que lembrar, puta, tem uma massa me ouvindo. Peraí, calma. Uma vez eu me atentei para isso. Eu estava narrando um jogo no estádio uma vez, no rádio, há muito tempo. E era um jogo de um time carioca contra um time de fora. Eu ainda trabalhava no Rio. E tinha uma arbitragem assim, terrível contra o time da casa, contra esse time carioca. E aí E aquilo me irritava, né? Porque eu tava vendo que os erros eram muito gritantes e estavam prejudicando. E aí eu fui deixando me enervar com aquilo e fui fazendo críticas muito duras ao árbitro. E a torcida se revoltando. E o árbitro saiu de campo, teve objeto atirado. Depois, quando eu cheguei em casa, eu refleti, eu falei, cara, olha só. Tinha uma penca de gente ouvindo lá no estádio, né? No radinho. Nessa época se ouvia até mais do que hoje. Hoje eu vou pra Vila Belmiro com o radinho, já acontece essa história aqui, o PM até se assusta, né? Fala, o que é isso aí que você tá querendo entrar? Ninguém traz isso mais pro estádio, mas eu ainda levo. Então eu pensei, caramba, tem gente ouvindo no estádio, bastante. E quanto mais eu colocar carga e adjetivações, porque o erro tá acontecendo, eu tô relatando, tá bom, já relatei. Um erro grave, um absurdo. Se eu partir pro lado de uma adjetivação, de uma insinuação, tem uma massa me ouvindo
que já está emocionalmente mexida com o que está acontecendo no campo, e aí eu posso dar o gatilho para algo pior. Por exemplo, para os objetos que foram atirados do campo. Eu pensei, caramba, será que eu tive responsabilidade nisso? Será que eu ajudei a deixar mais irritado o cara que já estava? Poxa, a gente tem que ter cuidado com isso. Foi a primeira vez que eu despertei para esse ponto, do quão perigoso é um microfone quando ele não é bem cuidado. Então eu acho que faz sentido a crítica do Ronaldo. E isso não é só na imprensa torcedora, porque existe a imprensa torcedora tradicional, dentro da imprensa tradicional, cada vez mais, né? Se tem essa liberdade para admitir para qual time você torce, para ser duro na crítica, meio falar um pouco da linguagem do torcedor. Acho que a gente tem que dosar isso, porque joga mais lenha e eu não digo, até pode parecer um discurso contraditório, pô Jorge, mas você mesmo é um cara que diz que determinadas manchetes, porque o uso do termo vexame, do termo vergonha, tem gente que defende que é perigoso também usar esse tipo de termo, porque você pode incitar a violência, e eu sou contrário a isso, porque eu acho que, sim, são expressões que determinam, que ilustram o que foi um resultado, né? O espetáculo tá lá quando o time vence, espetáculo, maravilhoso, show. Quando perde, dependendo de como foi a derrota, foi um vexame, foi uma vergonha, foi um fiasco. Eu acho que até aí dá para ir. Eu não acho que isso seja gatilho para incentivar a violência de parte alguma. O que eu acho que incentiva a violência é o cara tá de sacanagem, o fulano tá roubando o clube, sabe? Esse tipo de insinuação, de perseguição a um determinado jogador, que já via acontecer na imprensa tradicional e na imprensa torcedora, é o cuidado. O cuidado de quem está torcendo. Pode continuar torcendo no microfone, pode continuar esbravejando, perdendo a voz. Quem sou eu para falar de perder a voz? Já perdi tanta vez narrando. Pode e deve, mas esse cuidado nessa pilha que se coloca, principalmente depois de uma derrota, eu acho que tem que ter. E acho que é preciso fazer o filtro. A gente na arquibancada, a gente tem um tom, a gente no microfone tem que ter outro. Eu sou frequentador de arquibancada, eu continuo sendo um torcedor de um clube, como todos os meus colegas são. É que nem todos conseguem frequentar a arquibancada, nem todos admitem isso, mas todos torcem. Ninguém torce pro Inter de Bebedouro, a não ser Giovana Kiel. Beijo pra Gi, que é de Bebedouro. Ninguém torce, com todo respeito, né? O cara torce lá pro time da cidade dele, mas ele torce pro São Paulo, pro Corinthians, pro Palmeiras, pro Santos, a gente sabe. E o jornalista é assim também. Então todos torcem. Mas no sofá, na arquibancada, a gente vai até um ponto. No microfone a gente tem que ir um pouquinho menos, a gente tem que ir um pouquinho devagar, acelerar um pouquinho menos. E nisso eu acho que o Ronaldo tem razão. Quando se incita violência, hostilidade, temos um problema. Quando se, tem que ir para o aeroporto mesmo, temos um problema. Temos um problema. Tem que ir para a porta do CT, temos um problema. E é preciso, como eu acho que esse é um fenômeno novo, recente, da imprensa torcedora, dedicada, como disse o Ronaldo, essa galera, esses profissionais estão encontrando o tom, estão achando o tom, estão achando a medida, e a gente vai chegar num patamar legal, tenho certeza. Porque se o cara quiser performar, se o cara quiser surfar numa onda de derrota, fazer ali um tipo, ele vai monetizar por um tempo, vai dar aquela viralizada. Depois, cara, isso vai cansar o público. O cara vai ter o resultado de curto prazo e no longo prazo ele vai se ferrar. Só se sustenta no longo prazo quem é bom, quem é autêntico. E isso vale para o nosso trabalho aqui também. Esse trabalho do meu canal aqui, ele não se sustentará ao longo prazo se eu fizer um tipo. Se eu não for eu aqui. As pessoas estão aqui pelo que eu sou no dia a dia, pelas minhas ideias e até pelas minhas contradições. Sinceras, humanas. As pessoas estão aqui para concordar e para discordar, às vezes se decepcionando com um ponto, com uma opinião, mas nunca se decepcionando com a minha honestidade, sabendo quem exatamente eu sou, essa pessoa de erros e acertos, de qualidades e defeitos, mas sou eu aqui, é a minha cara aqui, não tem personagem. Então é isso que é valioso e é isso que fica no longo prazo, e essa galera que faz esse tipo de cobertura naturalmente vai encontrando esse caminho ao longo do tempo. Mas há espaço para todos. E na imprensa torcedora e na imprensa profissional, na tradicional, tem bons e ruins. Tem gente que distorce e gente que informa. Nos dois lados. Não existe o lado bom contra o lado ruim do jornalismo. Existem os bons profissionais, independentemente do veículo, e os maus. O público filtra. Mas eu acho que o alerta do Ronaldo faz sentido para todos nós.
No momento em que a coisa está tão fora de controle, num país, numa sociedade, do ponto de vista educacional, com tantas lacunas, tão problemática como a nossa aqui no Brasil, a gente sempre tem que se lembrar do peso de cada palavra proferida no comportamento das pessoas e ter esse tipo de zelo. Esse zelo tem que vir antes do dinheiro, antes da monetização, antes da viralização. O que você pensa sobre isso, sobre esse jornalismo esportivo no Brasil? Deixa o seu like, comenta do vídeo. Boa sexta-feira para todo mundo, juízo e tchau.